Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, eu sou Paulo Ribas e está começando mais um Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Giro de notícias. E a investida militar e política dos Estados Unidos na Venezuela, que teve seu ponto alto no dia 3 de janeiro, com o sequestro de Nicolás Maduro em Caracas, segundo informações do governo local, deixou mais de 100 venezuelanos mortos. As declarações de Trump e o andamento dos fatos deixam claro que Maduro não foi sequestrado por causa do tráfico de drogas, e sim para o país americano administrar a rede de produção de petróleo bruto e gás da Venezuela, que é a maior reserva do mundo. Inclusive, na última sexta-feira, ele já se reuniu na Casa Branca com executivos do petróleo para planejar a reestruturação do setor e aumentar substancialmente a produção. E lá ele já levou a primeira investida, porque as empresas argumentaram que será muito oneroso a modernização do sistema de extração de petróleo da Venezuela por causa da substância do óleo que existe naquele país. Além dessas medidas autoritárias, o presidente americano ainda garantiu em publicação nas redes sociais que a Venezuela comprará apenas produtos dos Estados Unidos com o dinheiro do petróleo e disse ainda que a Venezuela está se comprometendo a fazer negócios com os Estados Unidos como seu principal parceiro, como se o país sul-americano tivesse outra opção. Mas essa ação na Venezuela não é uma ação isolada. Trump ameaçou uma ação similar contra a Colômbia, usando novamente o narcotráfico como motivo. Ele também está ameaçando invadir a Groenlândia, só que a União Europeia não é tão impotente aos americanos como foi a Venezuela. Trump também afirmou que decidiu atacar o país mexicano por terra, com a justificativa de que ele é governado com a colaboração dos cartéis de narcotráfico. Mas a presidente mexicana agiu rápido e teve uma conversa com Trump, o que apaziguou os ânimos, pelo menos no momento. Para isso, a presidenta ressaltou a queda de 50% no contrabando de fentanil do México para os Estados Unidos. Vamos aguardar os próximos delírios do imperador americano. E no último dia 8 de janeiro, além dos atos oficiais para marcar o dia da tentativa de golpe em 2022, também foi marcada pelo veto por parte de Lula do projeto da dosimetria. O veto já estava anunciado depois das notícias que não pegaram nada bem da posição duvidosa de Jacques Wagner no Senado. O líder do governo teve uma posição de deixar passar para não desgastar as relações. Essa atitude pegou muito mal e será muito difícil que o Senado não derrube o veto. Mas vamos fazer pressão. Infelizmente, está acontecendo em vários locais do Brasil uma tendência desanimadora: a diminuição da oferta de vagas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Essa iniciativa vem numa crescente. Em BH, de 2016 a 2024, sob o comando de Alexandre Calil e posteriormente do seu vice Fouad Noman, foi ofertado 38% a menos de vagas para essa modalidade. A quantidade de escolas que ofertam o EJA também caiu 25%. O número de estudantes matriculados caiu mais de 60%. E o número de estudantes que concluíram a EJA caiu 59%. Apesar da Secretaria Municipal de Educação afirmar que isso segue um fluxo natural, eles se esquecem que esse público é o mais vulnerável à evasão escolar. E a Secretaria não tem demonstrado nenhum esforço para reverter a situação. Já em São Paulo, desde 2021, quando o prefeito Ricardo Nunes assumiu o governo municipal, o EJA, Educação de Jovens e Adultos, tem diminuído a oferta de vagas também. Entre junho de 2021 e junho de 2025, houve uma queda de mais de 50% no número de matrículas. Mas isso não acontece por desinteresse da população, e sim pelo baixo número de vagas oferecidas. E na rede estadual, principal responsável pelo EJA de ensino médio, a situação também é desanimadora. De 2020 a 2023, 61% das vagas ofertadas deixaram de existir. Uma outra prática recorrente desses governos de direita
é a suspensão do primeiro módulo da EJA, correspondente aos anos iniciais e etapa de alfabetização. Essa escolha é mais uma engrenagem do processo de desmonte. Sem o módulo inicial, as pessoas não alfabetizadas simplesmente não conseguem ingressar nos outros módulos sequenciais. E um perigo eminente cresce a cada dia nas administrações públicas do país. É a terceirização disfarçada de processo de seleção pública para parceria público e privado. Em BH, o governo estadual propôs uma mudança na gestão do Hospital Maria Amélia Lins, da administração direta da FHEMIG, para um consórcio público ou entidade sem fins lucrativos. A primeira consulta foi anulada pelo TCE, porque o governo não apresentou justificativas claras de economicidade, viabilidade ou vantajosidade para a cessão gratuita do imóvel e dos equipamentos avaliados em milhões de reais. Neste mês, a Santa Casa venceu um novo edital, mas, por enquanto, a liminar do Tribunal de Contas do Estado está mantida. Já a Prefeitura Municipal de São Paulo inicia neste mês processo de concessão de escolas à iniciativa privada. A expectativa é abrir uma consulta pública até o final do mês e, nesse primeiro momento, 3 escolas em construção vão fazer parte do projeto. A proposta busca um modelo semelhante ao adotado em cidades com as creches, onde as unidades educacionais são concedidas para OSCs, organizações sociais sem fins lucrativos, o eterno inexplicável erro básico de repassar verba para entidades privadas ao invés de investir diretamente no Estado. A experiência que empolgou o governo municipal foi com o Liceu Coração de Jesus, no centro da cidade. Apesar da prefeitura afirmar que o modelo foi bem sucedido, o Ministério Público de São Paulo declara que o repasse de 14,7 milhões ao Liceu Coração de Jesus entre 2023 e 2025 foi para salvar financeiramente a escola privada. A ação também aponta que existiam vagas suficientes na rede pública e que recursos públicos só podem ser destinados a escolas privadas em casos excepcionais, quando não há vagas disponíveis. Mais uma lambança da turma do Privatiza que Melhora. Voz da Comunidade. E já que estamos no assunto privatização da educação, vamos reprisar o Voz da Comunidade sobre o caso da realocação das escolas integrais de Belo Horizonte, que na verdade é uma diminuição dos serviços à comunidade escolar disfarçada de reorganização. A comunidade tem feito protestos e contestações judiciais, inclusive. Vamos ouvir. E na Voz da Comunidade de hoje nós vamos mais uma vez ouvir mães de crianças que estudam nas escolas Paulo Mendes Campos e Point, que são escolas que o projeto de tempo integral está sendo fechado. O que essas escolas estão passando, tanto a escola Paulo Mendes Campos quanto a escola em Point, localizada no Barreiro, é que em ambas as escolas estão sendo reorganizadas, principalmente na sua organização do tempo integral, da educação integral, mas também dos seus espaços. No caso do Endpoint, eles estão sendo transferidos do espaço atual para um outro espaço, no bairro Milionários. Tanto o corpo docente está sendo totalmente transferido para outras escolas, à escolha, mas que vão ser reorganizados na rede inteira, mas também os estudantes, né? Principalmente os estudantes com deficiência e transtornos vão ter que escolher outras escolas, sejam próximas às suas casas, mas também em outras regiões da cidade. Isso agora, no final do ano, para depois, futuramente, retornarem para essa escola que só será inaugurada em maio, que é um problema, porque isso gera depois uma dificuldade do retorno, uma reorganização da vida desses estudantes e também desses professores. No caso da escola Paulo Mendes Campos, a escola foi dividida em 2 espaços, mas ao mesmo tempo se mantendo no mesmo lugar. Bom, gente, vamos entender isso aqui direito. A prefeitura construiu uma escola no Milionários que não está pronta, não vai ser entregue antes de abril, mas ela já está fechando a escola original e vai deixar crianças e trabalhadores soltos, espalhados pela região do Barreiro. Isso não faz o menor sentido. No caso do Paulo Mendes Campos, a prefeitura alugou uma casa ou comprou, nós não temos a informação correta, do lado do CEI Imaculada, na região de Lourdes. O CEI Imaculada é uma escola enorme e a casa que foi comprada não serve para ser escola, porque ela não tem condição objetiva de receber estudantes. Vai ter ali uma secretaria, uma biblioteca, eu não sei.
Não existe escola que não caiba criança. Você pode até dizer que tem uma escola que não tem secretaria, que não tem biblioteca, que a gente vai dizer que está precário, está ruim, mas você pode dizer que é uma escola. Sem criança, sem estudante, não é escola. Então, onde é que os estudantes dessa nova escola vão estudar? Eles vão continuar no mesmo lugar, que é onde funciona a Escola Paula Mendes Campos. Só que matriculados num outro CNPJ, numa outra escola. Então, isso é uma situação absurda. E aí nós vamos ouvir, mais uma vez, uma mãe que representa os pais do Paulo Mendes Campos e que inclusive judicializou a situação que acontece hoje no Paulo Mendes Campos. No início de novembro, mas foi na primeira semana, eu faço parte do colegiado da escola e nós fomos convocados para uma reunião com a diretoria para que eles nos passassem algumas informações que eles tiveram em uma reunião com a secretaria, se não me engano, lá na Gerede. Essa informação não foi formalizada, os diretores e coordenadores ficaram muito preocupados, pediram para retornar novamente à secretaria, a informação foi confirmada e a informação era o seguinte, que a escola seria descontinuada e que os projetos seriam interrompidos, o projeto de educação integral, e que a escola Paulo Mendes Campos iria passar a oferecer a educação como ela oferece somente para os anos finais do ensino fundamental, numa escola chamada, que é municipalizada, né, uma escola do estado que fica dentro do Morro do Papagaio, que se chama Dona Augusta, muito conhecida na região como Carandiru, pelas condições físicas da escola, pelo contexto social onde ela se insere. E de repente, né, depois de 2 anos de escola instalada, dando muito certo, simplesmente sem justificativa, sem formalidade, sem nada, né, nenhum ato público que vincule isso a uma nova proposta, né, ferindo aí o princípio da não diminuição da oferta, né, da qualidade do ensino, de uma maneira muito arbitrária, realmente muito impactante para nós, como pais. Seria importante a gente obstar a prefeitura de que fizesse qualquer ato que acabasse com a escola, que tomasse qualquer medida de desmonte da Paulo Mendes Campos, onde ela está, também pedindo a ela de que acabasse com a escola integral, né, com a oferta das atividades que eles são disponibilizadas para os alunos. Então a gente entrou com uma medida assim de desespero mesmo, com o mandado de segurança. Eu e mais um pai, representados por um outro pai, e esse mandado de segurança, ele teve um apoio do Sindrede no curso aí dessa caminhada. Hoje o Sindrede atua como amicus curiae, que quer dizer, né, que ele está ali disponível para prestar informações, esclarecimentos, né, e suportar o juiz na tomada de decisão dele. Agora a gente vai ouvir uma mãe de estudante do Ponte Barreiro para poder falar também sobre um pouco dessa dificuldade que está sendo esse processo de transferência no início do ano para ficar um período numa outra escola distante daquela que a estudante estava matriculada há muitos anos e depois, quando essa possível escola ficar pronta, retornar, e de toda essa dificuldade que a família tem vivenciado. Vamos ouvi-la. Eu sou a mãe do Douglas e o Diogo. Eles foram matriculados no E-Point esse ano, depois de passar por outras escolas, né, que infelizmente não deu certo. O Diogo, ele tem autismo e o TDAH, então para ele a adaptação na escola sempre foi muito difícil. E a própria escola que ele estava sugeriu que eu trocasse a escola para o E-Point, que era o ensino diferenciado, a adaptação dele seria melhor, até pela forma de trabalho que eles tinham lá. Então eu mudei os dois de escola, a adaptação dela foi super boa, ele gostou muito do pessoal lá, eles tratam ele de uma maneira diferente, tem um cuidado maior com ele por essas questões do autismo. E agora a gente recebeu a notícia que a escola fecharia. Tem menos de 3 meses que eles estão na escola, e com essa questão de fechar, a gente conseguiu saber para onde eles iriam. Falaram que seria para uma escola próxima, né, que seria a escola do Milionários, porém a escola só fica pronta no final de abril, início de maio. Então eles remanejaram essas crianças para uma outra escola. Então ele vai para essa escola, vai ficar nessa escola até a próxima escola abrir, mas entra aquele problema, né? Ele, como é uma criança de difícil adaptação, ele tá pulando agora de escola em escola até achar a escola que realmente vai atender ele. Então a gente foi pego de surpresa. Essa mudança tá mexendo muito com ele, então tem ficado muito ansioso, tem ficado bem chateado, né, com essa questão, porque pra gente que é mãe, a gente já tem essa dificuldade de adaptação quando muda de escola. Então ele vai trocar de escola de novo e depois de novo. Então fica essa questão de por que não esperar a escola ficar pronta, né,
para aí sim trocar as crianças, porque tem que ser esse processo de troca de escola para depois trocar novamente. Então ficou muita ponta solta, a gente fica com essa insegurança. Aqui o ponte praticamente está na rua da minha casa, então o deslocamento para ele é muito mais tranquilo. A segunda escola, que no caso já vai ser para fazer a transferência, ficou um pouco mais longe, porque a mais próxima foi a escola que eu tive problema com ele esse ano, e por isso eu precisei de trocar. E a outra escola dos Milionários é um perto, mas é um perto longe. E não é um local que fica de fácil acesso para eu ter que levar ele. Mas é isso, a gente fica aguardando essa informação, a gente fica à mercê, né, do que vai acontecer. E chateados também, né, porque a gente quando põe na escola e vê que a criança se adaptou tão facilmente, a gente fica aliviado. E agora vem esse medo e essa insegurança do que vai acontecer com as nossas crianças daqui para frente. Bom, gente, como vocês veem, a situação é muito difícil, a intransigência da Secretaria de Educação para discutir essa questão é cada vez maior e a gente continua acompanhando e dando as notícias para vocês. Muito bem, agora nós vamos conversar com o Ronan, que é locutor aqui da Rádio Autêntica, e ele mora nas imediações da Escola Municipal Professor Amilcar Martins, no bairro Santa Amélia. Ronan, conta pra gente, resumidamente, a situação que você presenciou há algum tempo lá no bairro. Um abraço para você, PC, um abraço aos nossos ouvintes ligados aqui no Voz da Rede. Bom, PC, é o seguinte, a Escola Professor Amilcar Martins, na realidade, a Prefeitura desapropriou 3 famílias de residências que estavam atrás da escola, né? Praticamente fazendo ali vizinha, praticamente parede de meia com a escola ali. Né? Uma delas, a Célis, e também a Silvinha, a dona Pilar e a Alessandra, que é uma advogada, as 3 pessoas que moravam lá. Elas receberam o comunicado da prefeitura que ia indenizar essas famílias e elas iam ter que sair de lá em um prazo muito rápido, de 90 dias. Nossa. Para elas saírem de lá. Saíram, receberam, fiquei sabendo que recebeu a indenização, mas não tenho detalhes sobre quanto receberam, que não vem ao caso, mas assim, a velocidade que foi demolida essas casas depois que essas famílias foram retiradas de lá, eu fiquei impressionado. E para mim, as obras iam acontecer logo na sequência. Porque elas saíram, semanas depois, começaram a demolir os imóveis, foram demolidos os imóveis, e aí tiraram os destroços todos, limparam o lote. Falei assim, agora vai começar a obra. E aí? Tem 3 anos. Nossa. Né? E ali virou mato, um lote a céu aberto, colocaram um tapume lá que foi pro chão, devido à chuva, um monte de coisa e tal, está no chão e ficou muito perigoso. Sim. Porque o bairro, a localidade onde eu moro, ali no Santa Amélia, que é o Conjunto Helena Antipoff, é uma região muito pacata. Sim. Principalmente depois que os alunos são liberados da escola do período da tarde, fica praticamente deserto o bairro. Sim. Então ali pode esconder pessoas que tenham má intenção de estuprar, de assaltar, né? Proliferar também mosquito da dengue, porque ali tem vários recipientes e nós estamos no período chuvoso que pode acumular água, enfim, ficou uma área muito perigosa para a saúde e para a segurança, né? E a prefeitura, a gente pede para tomar uma providência que é o mais rápido possível, porque tem idosos que moram ali. A rua são vários moradores, uma rua extensa. Eu tenho uma filha que passa ali constantemente, quando vem do serviço, quando vai para academia, enfim, nós todos que moramos ali, ficamos receiosos de passar ali e acontecer alguma coisa. Então, virou realmente um local assim muito perigoso e a gente pede que a prefeitura tome as providências o mais rápido possível e construa lá, parece que vai ser um anexo para a escola integral, tomara que aconteça essa situação por lá. Pois é, e esse é o nosso medo, entendeu? Em relação a essa outra escola, que eles façam todo esse movimento e depois abandonem como aconteceu na Amilcar. Exatamente. Obrigado, viu, Ronan, pela sua colaboração. Eu que agradeço. Pois é, e voltamos a falar do CEI Imaculada, porque no dia 10 de janeiro desse ano, o Sindirrede foi surpreendido pela nomeação de um profissional para o cargo de assistente administrativo educacional, sem cumprir regras, sem se submeter à certificação. Ainda mais grave é o fato dele ser filho do secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, o Renato Alves Pereira. Há 12 anos, os assistentes administrativos educacionais esperam para poderem ser certificados pelo governo e o governo
não dá resposta. O Sindirrede vai solicitar a correção desse erro grotesco e essa é mais uma irregularidade em torno da realocação da escola C Imaculada. Nós estamos acompanhando a apuração dessa denúncia. Por dentro da questão. E como vimos no início do Giro de Notícias, o mundo vive um momento bastante turbulento, com suas principais potências dando demonstrações de poderio bélico. Segundo Marx, o imperialismo é a política de exploração econômica, política em que nações mais fracas são dominadas por potências capitalistas mais desenvolvidas, visando o lucro e o controle de recursos. Não foi um tema principal, mas lançou as bases, descrevendo a necessidade do capitalismo de expansão constante, ou seja, o capitalismo precisa de mercados em expansão contínua. Mas nenhuma nação imperialista admite essa premissa. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, sob justificativa de que o país, que já fez parte da União Soviética, ameaçava entrar na OTAN. A China vive em constante tensão com Taiwan desde a Guerra Civil Chinesa em 1949. Taiwan se declara independente, mas a China a considera uma província rebelde e busca a reunificação. Os Estados Unidos, por sua vez, vem fazendo e cumprindo ameaças por todos os lados. Desde janeiro de 2025, já bombardeou 7 nações soberanas: Venezuela, Síria, Iraque, Irã, Nigéria, Iêmen e Somália. Todas as ações, sem guerras prolongadas, são classificadas pelo imperialista como correção de rumo. Agora, Trump vai taxar sumariamente em 25% qualquer país que mantiver relações comerciais com o Irã. O anúncio acontece enquanto ocorre uma das maiores ondas de protestos enfrentadas pelo regime iraniano. O presidente Massoud afirmou que manifestações pacíficas são toleradas, mas que existe um movimento de terroristas estrangeiros tentando estimular distúrbio que justificariam uma intervenção externa. Lembrando que o Irã possui a 3ª maior reserva de petróleo do mundo. Em Gaza, Trump não conseguiu evitar o genocídio do povo palestino. Muito pelo contrário, no início de 2025, foram enviados mais de 4 bilhões de dólares em armas para Israel, horas após o cessar-fogo. Vamos ouvir agora a reapresentação do Por Dentro da Questão sobre o genocídio da Palestina, com depoimentos de Tânia Abdallah Mansur e Soraya Misley, ativistas e estudiosas palestinas exiladas no Brasil. Pessoal, hoje no Por Dentro da Questão nós vamos retomar as notícias sobre o genocídio da Palestina, que infelizmente continua acontecendo. A gente precisa muito falar disso e falar disso enquanto essa coisa terrível continua acontecendo. A gente vai falar hoje com a Tânia Mansur, que é uma palestino-brasileira, filha de refugiados da Palestina. Vamos ouvi-la. Meu nome é Tânia Abdallah, eu sou da diáspora palestina de Gaza. Minha família foi expulsa, nossas terras foram roubadas, minha família foi para um campo de refugiados do Líbano e de lá veio num porão de navio para o Brasil. Eu sou da geração que nasceu aqui, está aqui porque não tem o direito ao retorno. Quando conseguiu sair do campo de refugiados no Líbano, ela veio num porão de navio e comendo rato, ou seja, eles vieram escondidos, gastaram quase 2 meses para chegar no Brasil. A minha luta, assim como a luta de todos os palestinos da diáspora, a gente procura focar no mostrar para as outras pessoas o que realmente acontece dentro da Palestina. Eu, particularmente, faço parte de um grupo que são da diáspora palestina do mundo inteiro. Eu recebo muitos vídeos, muitos áudios, artigos de Gaza, da Cisjordânia, de Jerusalém. E aí a gente sai um passando para o outro, distribuindo para contatos que a gente tem de jornalistas, mídia alternativa. Eu faço esse tipo de luta já há muitos anos. Só tem uma forma de resolver esse conflito. O cessar-fogo não adianta, o plano de Trump não adianta. Para resolver esse conflito, a paz tem que vir com justiça, não a paz dos cemitérios. Como eu escutei ali, é o que a gente costuma repetir. A paz só vai ser atingida com a criação do Estado palestino, um Estado soberano. Quando eu falo soberania, é soberania de ar, terra e mar. Quando Israel foi criado, Golda Meir costumava repetir que aquilo lá era uma terra sem povo para um povo sem terra. Então, era uma terra que não tinha gente, para um povo que estava espalhado no mundo inteiro, que seria o povo judeu. Só que aquela terra tinha gente, aquela terra tinha dono. Nossas raízes estão fincadas ali há milênios.
Então, a Palestina existia, a história da Palestina é muito longa. Nós fomos dominados pelos turcos, depois nós viramos um protetorado inglês e, finalmente, fomos colonizados, porque Israel colonizou a Palestina. Agora, nós somos dali, aquela é nossa terra. Só para te dar um exemplo, quando a gente costuma repetir Sumud, que é a resiliência palestina, a gente costuma dizer que nós somos agarrados à nossa terra, aquela terra é nossa, como as oliveiras são no chão, porque a oliveira, que é o símbolo máximo do palestino, é uma árvore que tem raízes muito fundas, porque lá durante a seca não tem água. Então a oliveira tem que desenvolver raízes fundas para poder captar água. Eu costumo traduzir Sumud como nós somos aquelas oliveiras. A nossa raiz está fincada naquela terra. Aquela terra é nossa, entendeu? A minha família estava naquela terra há gerações quando nós fomos expulsas. E só para vocês terem uma ideia, quando a minha família foi expulsa com uma arma apontada para a cabeça do meu avô, ele, meu pai, 11 filhos, uma das coisas que meu avô fez foi fechou a casa e tirou a chave. Essa chave é só simbólica, simboliza a nossa casa que foi roubada, as nossas terras que foram roubadas. Ele fez todos os filhos, os 11 filhos, agacharem e comerem a terra pura, engolirem a terra, entendeu? É isso eu chamo de amor à terra. É o mesmo amor que eu tenho. E eu só não tô lá, mesmo durante o genocídio, porque Israel impede o nosso direito ao retorno. Bom, gente, a Tânia é uma ativista importante, né? A Tânia tem família na Palestina, família muito próxima, inclusive, e ela está sempre nesse movimento aí. Vamos lembrar que dia 29 é um dia internacional de luta do povo palestino, né? E a Tânia trouxe uma boa história do que foi a invasão do território palestino, né? E aqui não se trata de uma disputa religiosa, de nenhuma forma. E, recentemente, teve uma resolução da ONU muito ruim. E nós vamos chamar a Soraya Misler, que é professora, jornalista, escritora, que nos deu aí um parecer, né, uma palhinha sobre essa última resolução da ONU. Em 17 de novembro último, o Conselho de Segurança da ONU, pelos Estados Unidos e sob chefia de Trump, com 13 votos a favor e 2 abstenções da Rússia e da China, que tinham poder de veto e não fizeram isso. A ONU se mostra como que é organização para manter a ordem imperialista. E, na verdade, a aprovação dessa resolução é um sinal verde para Israel seguir em sua busca de solução final na contínua Nakba, a catástrofe cuja pedra fundamental é a formação justamente desse Estado genocida em 78% do território histórico da Palestina, sobre os corpos palestinos e os escombros das aldeias. Essa aprovação expõe os inimigos da causa palestina, históricos e ressignificados agora, mas que continuam atuais, identificados pelo revolucionário palestino Yasser Arafat. Imperialismo, sionismo, claro, os regimes árabes e a elite reacionária árabe-palestina. Isso porque os diversos regimes árabes aprovou uma resolução vergonhosa de tutela estrangeira para Gaza, apresentada então, com cooperação de segurança com Israel, saudou a aprovação dessa vergonhosa resolução que despreza, mais uma vez, o povo palestino, os povos originários e os alija do seu próprio destino. Vamos ouvir agora o áudio da Soraya Misler falando sobre o lançamento do livro Mulheres Palestinas, que foi feito inclusive no nosso congresso da rede, e ela fala um pouquinho sobre o livro. Eu sou Soraya Misler, sou jornalista palestino-brasileira, sou filha de um palestino refugiado sobrevivente da Nakba, a catástrofe palestina, cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista e colonial de Israel em 78% do território histórico da Palestina em 1948. O meu pai tinha 13 anos de idade, foi um dos 800 mil expulsos violentamente, junto com a família paterna, na limpeza étnica para a formação do Estado de Israel. E a aldeia dele, a aldeia de Cacum, foi uma das cerca de 530 destruídas. A minha ligação com a questão palestina vem dessas origens palestinas, tanto de parte de pai como de mãe. Esse é o segundo livro meu, que é uma história das mulheres palestinas, dos salões aos primórdios da literatura de resistência, e é resultado da minha pesquisa do doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em estudos árabes.
sob orientação do professor Dr. Michel Sleiman. A pesquisa, ela tenta trazer a história das mulheres palestinas e o protagonismo delas a partir de meados do século XIX até meados dos anos 60, que passa por acontecimentos-chave que marcam a história moderna da Palestina e explicam essa colonização que continua até hoje. Então, foi uma ideia de trazer esse protagonismo das mulheres e assim desconstruir os estereótipos. Trazem as mulheres como submissas, exóticas, as mulheres palestinas, as mulheres árabes, por natureza ou pela localização geográfica ou pela sua cultura, né? E quando participam da resistência como terroristas, como todo o povo palestino. E essa construção ideológica orientalista, ela serve para a colonização. Então, trazer a história das mulheres palestinas, que na história canônica a gente sabe que as mulheres são invisibilizadas ou marginalizadas, é contar parte da história completa e real da Palestina, incluindo a questão de gênero, trazendo esse legado de todas essas mulheres, também na poesia, na literatura de resistência, fazendo um entrecruzamento entre a ação política e a literatura. Os maiores desafios, primeiro, que eu não posso entrar na Palestina. Eu estive na Palestina 3 vezes, só consegui entrar uma vez, porque Israel negou a minha entrada as outras 2 vezes, dizendo que eu sou ameaça à segurança. Então o regime de apartheid começa desde a fronteira. Então o primeiro desafio é que eu não consegui fazer a pesquisa em loco, mas eu tive que falar com mulheres palestinas e pesquisadoras desde aqui, para que me mandassem material, informação, para poder fazer essa pesquisa e entrevistas desde o Brasil. Mas isso não me impediu de fazer a pesquisa, porque a gente é resistente e persistente. O segundo desafio é que parte do material para a pesquisa está dos arquivos israelenses. Então a gente não consegue acessar, que foi usurpado, e também é um material, uma documentação sob ocupação. Então tem uma dificuldade para acessar. E outra parte do material foi perdida na Nakba em 48. Então, como eu comentei aqui, parte das fotos da Palestina, da primeira fotógrafa da região e a fotógrafa palestina Karim Aboud, imagina-se que está perdida, centenas de fotos. Por exemplo, uma das autoras que eu trago do livro, que é a Asma Tub, quando ela foi expulsa na Nakba em 48, ela deixou um manuscrito que era a mulher árabe. Então esse material foi perdido também, documentação material, no genocídio na limpeza étnica já em 48. Então esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio é que você não acha material em português. Então você tem que recorrer a material em árabe, a material em inglês para essas pesquisas. E se a gente está falando que a pesquisa em relação à Palestina, ela já tem essa característica de não ter muito material em português, no caso das mulheres é uma pesquisa inédita e é mais difícil achar. Quem recupera essa história e retoma essa história são, sobretudo, pesquisadoras, antropólogas, historiadoras palestinas e árabes. A partir delas que eu consegui trazer essa história. Foi uma pesquisa de 4 anos no doutorado. Fico muito feliz de fazer, porque a gente precisa conhecer essas histórias. Tem um programa que foi feito por uma palestina, Saba Kadra Jayuzi. Ela faleceu depois que eu tinha lançado, acho que tinha terminado o doutorado, já com quase 100 anos. E ela fez um projeto muito importante, que é o PROTA, Projeto de Tradução do Árabe para o Inglês. Então eu recorri ao trabalho dela nas literaturas. Ela é uma palestina árabe que fez a tradução, trazendo justamente para a língua inglesa, para universalizar, que infelizmente a gente sabe que o inglês que é universal, né? Que não teve esse problema do viés, porque quem fez as traduções para o inglês foram mulheres árabes e palestinas que estavam preocupadas em trazer esse conhecimento. Bom, gente, essa recomendação desse livro da Soraya tem uma importância grande, que é reforçar a presença das mulheres em todas as lutas, né? As mulheres sempre foram protagonistas das lutas da classe trabalhadora. E ontem foi um dia que marca a presença das mulheres negras na luta contra o racismo, na luta contra a violência. Marcando que dia 25 de novembro é um dia internacional de luta pela não violência contra as mulheres negras, né? É o machismo e o racismo que, combinados, potencializam e muito a violência contra a mulher. E José Gomes Ata, ativista angolano, também é exilado no Brasil por perseguição em seu país. E nós conversamos com ele durante o Congresso Andala. Eu sou José Gomes Ata, sou cidadão angolano, sou negro, tenho 1,68 m de altura
Estou no Brasil em função da perseguição política em Angola. Sou ex-preso político, fiquei preso entre 2015 a 2016, um ano. Na altura fomos acusados, porque um grupo de 17 jovens fomos acusados de conspiração contra o governo, o presidente na altura, José Eduardo dos Santos, que estava há 32 anos, 35 anos no poder. Nós começamos com um conjunto de protestos na esteira da Primavera Árabe. Começou no norte de África e depois se estendeu até a África Austral. E estávamos a nos organizar, não é? Então, numa dessas reuniões, a polícia secreta angolana apareceu e nos prenderam. Fomos acusados de ato de conspiração. Ficamos um ano presos, mas a condenação foi de 4 anos e 6 meses e saí. Não paramos, continuamos e fui preso outras tantas vezes. E uma delas é que me despertou da necessidade de procurar um lugar seguro, e o Brasil foi a primeira opção. Então, eu sou esse combatente pela liberdade que está aqui perdido pelo mundo. Agradeço pelo convite, é a primeira vez que eu venho para Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu fiz uma breve caracterização daquilo que acontece em África, da situação política e econômica de África, que é sempre entendida à luz do contexto internacional. Os Estados africanos são uma recriação do capitalismo, e toda a relação econômica, política africana deve ser entendida dentro daquilo que são as matrizes do capitalismo. Diferente da forma que se trata a África como se fosse um continente fechado, onde os conflitos derivam da sua base multicultural. É uma visão completamente errônea, ou até tendenciosa mesmo, não é? Porque esconde o verdadeiro culpado, que é o capitalismo. Então eu fiz essa caracterização. Desde os momentos das lutas pelas independências das décadas de 60, o momento na aberturas neoliberais dos anos 90, até as últimas crises de 2008, até agora a crise intercapitalista China, Estados Unidos da América. Todos esses momentos tiveram impacto direto no continente africano, e eu fiz uma breve caracterização sobre os reflexos disso em África. A solução para essa saída não seria primeiro uma reforma, como alguns líderes tentaram fazer nas décadas de independência e cometem novamente esse erro agora. Estamos a tentar substituir um hegemon capitalista em crise, os Estados Unidos da América e toda a União Europeia, por um capitalista em ascensão, a China e com seus aliados, que é um grande erro. A África precisa de uma autonomia, a África precisa controlar os seus recursos, a África precisa rediscutir a questão das dívidas externas, a África precisa olhar para si mesmo primeiro, para depois poder se relacionar com os outros. Primeiro temos que nos entender, nós temos que definir as nossas prioridades, e toda a relação de África com o mundo deve ser aquela que primeiro a África olha para si mesma. A outra saída também é uma mensagem que eu deixo aqui para fora, a questão da solidariedade. Quando se fala da solidariedade com a África, deve ser solidariedade com os que lutam, não é solidariedade com os governos africanos. Os governos africanos são administradores do capitalismo. Aquilo é a semelhança que existe com a maior parte dos estados periféricos. A África ainda é uma semicolônia do capitalismo. E quando os irmãos aqui do Brasil, aqui dos países periféricos e semiperiféricos, prestam solidariedade à África, olhando os governos no centro, estão exatamente a fortalecer o capitalismo, não estão a fortalecer a classe
trabalhadora ou a sociedade que luta, não é? Então, a minha mensagem para os meus irmãos e os meus irmãos negros, no caso em particulares, é que olham para a África, olham para os lutadores. Deixem de olhar os consulados, as embaixadas africanas como uma solução. Eu, por exemplo, estou aqui no Brasil porque sou perseguido em África. E esses representantes diplomáticos é que são os representantes dos que me perseguem em África. Ao prestarem solidariedade a esses assassinos, a esses ditadores, a esses servos do capitalismo, estão exatamente a fortalecer a nossa perseguição até aqui na diáspora. Então é uma mensagem de solidariedade com todos os povos do mundo, a África, a Palestina, a Ucrânia. Se um povo oprimido se libertar, os outros povos oprimidos ficam mais fortes. Então é essa solidariedade. Estamos num momento importante de lutas internacionais. É um momento internacional de crise do capitalismo e deve ser um momento muito importante de nos organizarmos também internamente. Temos que aproveitar esse momento de crise para fortalecermos a nossa classe, a classe oprimida, não é? É essa a mensagem que eu tenho. A África é o berço da humanidade, primeira questão. E a África tem uma civilização rica que influenciou o mundo. A escrita, a matemática, a ciência em si, nasce no Kemet, o nome originário do Antigo Egito. Sem falar de Núbia, sem falar da Etiópia. A África, inclusive, tem país que não foi colonizado, a Etiópia. Houve uma tentativa de invasão de Mussolini, né, nos anos 30, que não teve sucesso. Então, a África não é um continente sem civilização. Se fosse um continente sem civilização, não seria o berço da humanidade. Agora, é importante manter essa visão para justificar a colonização, né? Para mostrar que a colonização aparece como uma tábua de salvação de povos primitivos, de povos sem civilização e que precisavam de uma luz, de uma orientação. A África sempre teve civilização, teve recurso, e isso até justifica o facto de não sairmos para fora para colonizar outros povos, porque nós tínhamos o suficiente dentro de África. E quando os europeus chegaram, nós recebemos os europeus como irmãos, né, com paz, porque era característica da nossa cultura. Não havia desconfiança, não havia nada. E a Europa veio com experiência de guerra da Europa, com experiência de crise, com experiência de opressão. É só isso que justifica o atraso de África. Mas a questão da dependência é exatamente uma estratégia de sobrevivência do suposto primeiro mundo. Então eu percebo o atraso atual da África dentro dessa relação de dependência. Há uma estratégia de dependência, não é? Mantém-se a África no subdesenvolvimento para os países centrais continuarem desenvolvidos. Intervalo cultural. E no intervalo cultural de hoje, vamos reprisar a entrevista com Elvésio Raton, realizada no final de novembro, em homenagem ao aniversário de 49 anos da Rádio Autêntica Favela 106,7 FM. Então, gente, hoje, para discutir a nossa dica cultural, nós estamos recebendo Elvésio Raton. Elvésio é um cineasta brasileiro, mineiro, e nós temos muito orgulho de estar aqui conosco. Elvésio, primeiro, a gente começa se desculpando, te damos um chá de cadeira aí que está esperando a entrevista, né? Não, mas é um prazer enorme você estar aqui conosco. Gostei muito do que eu ouvi também. Que bom. Elvésio, nós estamos aqui hoje, dentre outras coisas, comemorando, né? Nós fizemos uma lembrança na semana passada, os 49 anos da Rádio Favela. E queria que você falasse um pouquinho pra gente da motivação, da obra, do filme Uma Onda no Ar. O que motivou, qual que foi a perspectiva de ter feito o filme, qual que é a importância disso para nosso início de conversa. Boa tarde a quem está nos escutando, né?
Assim, eu descobri a rádio ouvindo, né? Ouvindo a Rádio Favela. Né? Assim, eu gostava muito de ouvi-la, especialmente na hora do almoço, quando eu estava dirigindo, assim, sempre com o rádio ligado. E adorava ouvir a Rádio Favela porque era uma voz diferente no ar, sabe? Isso é ao contrário da grande maioria das emissoras, né? Que tem uma programação muito semelhante, tocam as mesmas músicas e as mesmas notícias, né? Então, eu comecei a achar a história da Rádio Favela muito interessante e pensei assim, em fazer um filme sobre ela, né? Isso foi na virada desse século, né? Nos anos 2000 já. E aí decidi um dia subir o morro, né? Ir lá na rádio e conversar com o Misael. Liguei para ele, né? E aí o Misael me recebeu, né? No princípio com muita desconfiança. Quem era aquele cara lá do asfalto, um branco que vem aqui dizendo que quer fazer um filme sobre os pretos da Rádio Favela, né? Mas na verdade a gente foi se entendendo. E a gente conversou muito, eu entrevistei muito o Misael e todo mundo que trabalhava na rádio, né? E isso serviu do material que a gente usou para fazer o roteiro, porque a nossa intenção era ficar o mais próximo possível do que foi a história da Rádio Favela, sabe? E eu acho que a gente conseguiu bastante, né? Assim, porque eu fico impressionado que esse filme, que já tem mais de 20 anos, né? Todos os assuntos que ele coloca em pauta ali, eles continuam muito presentes na vida brasileira. A questão da desigualdade social, não é, que permanece no Brasil e cada vez se aprofunda mais, não é? O racismo que atravessa a nossa sociedade, nós acabamos de ouvir o pai Ricardo falando agora sobre ele, né? E também a questão da democracia dos meios de comunicação. A gente vive num país em que 4 ou 5 famílias dominam praticamente a grande mídia brasileira e todas as dificuldades que são impostas, né, para se criar rádios comunitárias ou outros meios de comunicação popular. Então, quer dizer, o filme abordou todas essas questões e continuam todas elas muito vivas, muito presentes na nossa sociedade. Para mim foi assim, uma grande descoberta assim, ter conhecido mais da história da rádio e ter podido sintetizar um pouco dessa história, né, porque é uma história de 49 anos, né, que você vai contar em um filme de menos de 2 horas, então tem que sintetizar muito, tem que utilizar muitas licenças poéticas, né, mas eu acho que o filme conseguiu isso muito bem e continua até hoje se comunicando super bem com as pessoas. Não tem semana que a gente não receba algum comentário, algum pedido de exibição do filme, sabe? O filme está muito vivo ainda, como a história da Rádio Favela. Bom, e é bom que se diga, gente, que o Ovésio, esse Uma Onda no Ar, é um filme que nos marca. Nesse momento, nós aqui na Rádio Favela, comemorando o aniversário da Rádio Favela, a gente não teria como não citar, como não conversar sobre esse filme. Mas o Ovésio é um cineasta que tem um trabalho muito rico, muito amplo, muito conhecido. E a gente queria que você falasse um pouco mais dessa amplitude, né? Porque a gente vê no hall aí de filmes que você já produziu, já construiu, essa semântica de combate à ditadura, de refletir o que foi a repressão, ou o que é ainda os problemas sociais que nós vivemos no Brasil, mas assim como também temas um pouco mais leves ou mesmo infantis. E queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa amplitude do seu trabalho, do que te marca, que para nós é importante também, né? Ampliar o todo daqui do Alto do Morro. Olha, eu queria, na verdade, falar do meu próximo filme, que eu acabo de fazer, sabe? Que deve ser lançado agora em 2026. É um filme que aborda a questão da violência sexual, sabe? É inspirado numa história escrita por uma garota chilena, sabe? E eu achei essa história muito interessante, porque ela se baseou na história dela, no que aconteceu com ela. Ela sofreu um abuso do padrasto, né? Mas ela conseguiu dar a volta por cima disso. Ela conseguiu denunciar o padrasto e contou a história dela numa história em quadrinhos maravilhosa que ela fez. Então foi assim, uma história de superação que eu achei muito bacana. Ela se superou através da arte, obviamente através do tempo, né? Esse livro foi escrito há 10 anos atrás, e nós adaptamos essa história para o Brasil, sabe? Assim, que ela aborda a história dessa menina que sofreu esse abuso entre 10 e 12 anos, e mais tarde ela conseguiu, aos 18, processar o padrasto na justiça e contar a história dela. Então é isso que a gente está levando agora. Esse filme está pronto e a gente deve lançá-lo em meados do ano que vem. O filme chama-se Só Não Posso Dizer o Nome.
Esse é o nome do filme, e aí tem que assistir o filme para descobrir o porquê desse nome, sabe? Mas é a história de uma menina que pode contar a sua história, mas é algo que ela não pode contar, sabe? Mas é um filme muito forte, mas ao mesmo tempo que trata o tema com bastante delicadeza, sabe? É um filme que eu gostaria muito que fosse assistido pelos pais, por professores, né, por gente ligada à educação, e principalmente pelos jovens. É um filme que eu acho que se dirige assim, a meninos e meninas a partir dos 14 anos de idade, sabe? Ou até menos, porque a protagonista do filme, quando fez o filme, tinha 11 anos de idade, e agora ela tem 12, sabe? E é um filme assim, que eu acho que pode provocar muita discussão e ajudar, sabe, a gente a transformar isso na sociedade brasileira, sabe, assim, a acabar com essa violência sexual contra as meninas, contra as adolescentes, contra as mulheres, né? Acho que o filme pode ser mais um passo nessa luta, sabe? Já antecipamos um convite aqui, né, que a gente possa combinar aí, quem sabe, uma sessão após o lançamento do livro, uma sessão comentada, que a gente possa fazer um amplo debate, que a gente transmita pelo nosso programa da rádio, mas que a gente faça em conjunto com o nosso sindicato, né? Que é um sindicato bastante ativo dos trabalhadores em educação aqui da Rede Municipal de Belo Horizonte. Para nós seria um prazer estar junto, né? E poder fazer essa discussão que é tão importante para a gente. E esse tema, né? Hoje é um dia especial na discussão sobre as mulheres, né? Nós trouxemos mais cedo a dica de um livro que é contando a história das mulheres palestinas, né, que é uma história de violência e de resistência. Ontem foi um dia internacional aí de luta pela não violência contra as mulheres negras, então acho que esse novo filme, nesse momento, nesse programa de hoje, foi muito importante. Atom, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, já queria te agradecer muito e queria que você terminasse aqui a sua participação no nosso programa, dando uma dica para nós, né, sobre a arte, sobre a cultura, a importância da juventude, o que você diria aí de fundo? A cultura, a realidade, a denúncia, como é que ficaria isso? Olha, eu acho que, no meu caso, né, que faço cinema, né, acho que a cultura é fundamental para um país. Acho que a cultura é que expressa a alma da gente, é que mostra como somos nós brasileiros, né? E o cinema, eu sempre pensei no cinema não só como uma forma de entretenimento, ele é um entretenimento poderoso, a gente sabe disso, para divertir as pessoas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é um instrumento de reflexão. O cinema não muda o mundo, né? Quem muda o mundo são as pessoas, mas o cinema pode fazer essas pessoas pensarem, refletirem e atuar, não é? Então é nesse sentido que eu faço cinema e é isso que eu gosto de dizer aos jovens, sabe? Eu penso que o cinema serve para isso, sabe? Para fazer a gente se comunicar e o cinema é uma coisa coletiva, não é algo que você veja individualmente. O bom do cinema é quando você assiste em coletivo, em grupo, né? E o cinema tem esse poder de transformação que eu acho que é muito importante. Muito obrigado, viu, pela conversa com vocês. Eu espero que a gente possa falar mais desse filme, porque eu acho que é um filme que, de fato, assim, é para ser muito debatido junto à educação. Acho que pais e professores têm que ver esse filme. É uma história muito bonita, forte, mas ao mesmo tempo muito sensível. Eu gostaria muito, de fato, de promover o debate dele com vocês. Não, e nós também. Estamos querendo muito isso e achamos que isso é muito importante. Vamos manter o contato. E queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de poder estar participando aqui conosco. E recomendar muito para todo mundo que está nos ouvindo na rádio toda a obra do Raton, que é uma obra extensa, que vai além dos filmes que nós dizemos aqui. É um cineasta que nós temos muito orgulho e patriotismo, né? Um cineasta brasileiro, um cineasta mineiro, mas fundamentalmente de muita qualidade na sua produção. E muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, gente. Um grande abraço a todos que nos ouvem também. Até mais. E agora chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no YouTube Music, no Amazon Music, no Deezer ou no Spotify. E logo estaremos no Apple Music. Quem quiser fazer contato com a gente para fazer sugestões ou críticas, mande mensagem para o WhatsApp 319-8621-9412. Repetindo, 319-8621-9412.
Eu sou Paulo Ribas, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.